A paz do Senhor, Deus te abençoe. Olha, renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção de Deus. Graças a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do nosso RenovaCast. Com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração através dos relatos, do que vai ser dito. A conversa aqui é uma conversa boa, agradável, tranquila. Com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração e que você possa estar aí sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus e também, de certa forma, despertado em relação a isso. Nosso convidado aqui especial, ilustre, que nos dará a honra da sua presença. Quem é? Você vai saber. Então, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu te convido desde já a se inscrever aí no nosso canal. Olha, Marcos Leite aqui com você. Marcos Leite, sim. Marcos Leite com você aqui na bancada do nosso RenovaCast, aqui o podcast do canal Renovo da Alma. Então, ó, te convido a se inscrever no nosso canal, tem embaixo o botão inscrever, você clica em inscrever, logo em seguida clica no sino, depois vai aparecer a palavra todas, você clica na palavra todas, assim você será avisado quando surgirem novos vídeos no canal. Entra aí no nosso canal Renovo da Alma, aí dê a sua opinião, sugestão, crítica, tem embaixo o botão compartilhar, clique e compartilhe nas suas redes sociais e não esqueça de dar o like, o legal, joinha, curtida, comenta, peça, oração. E olha, Cristo tem uma palavra no seu coração, mas desde já eu quero te convidar e te trazer ao despertamento que Ele está voltando, Cristo está regressando. E o que você está esperando? Olha, não demore. Nós observamos que a cada dia os sinais estão se concretizando. A volta de Cristo é uma realidade. Ele vai voltar. Ele prometeu que iria voltar a segunda vez neste mundo. E já nos diz o escritor na carta aos Hebreus, em Hebreus 10, verso 37. Porque por um pouquinho de tempo aquele que há de virá e não tardará, ele está voltando. Então, não vai tardar e você tem que tomar uma decisão. Não deixe para amanhã. O amanhã não nos pertence. Salomão nos diz em Provérbios 27, verso 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. O momento é hoje. Hebreus 3, verso 15. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provação. Então, que você possa tomar uma decisão lá de Cristo. Cristo hoje te chama, te convida e se apresenta a você neste momento, este canal Renovo da Alma, com diversas palavras, diversas mensagens, frases, palavras de oração, podcasts, palavras, testemunhos que são relatados aqui. É para alcançar a tua vida, para te dizer que existe um Deus que te ama, que tem o maior apreço por você, que tem a maior consideração por você, a ponto de ele vir a este mundo se entregar por mim, por você. É o que diz lá o escritor em João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Deus te abençoe em nome de Jesus. Queria já louvar a Deus pela vida da nossa irmã Jaqueline, que está ali na produção. Deus abençoe a irmã Jaqueline. Louvar a Deus pela vida do nosso convidado aqui, ilustre convidado, que nos dará a honra da sua presença, irmão Gil Leis. Deus abençoe grandemente por essa presença. Eu sei que são muitas as ocupações, atividades, mas ele se disponibilizou de estar conosco aqui, partilhando um pouco da sua história, das suas experiências, que com certeza vão tocar na sua vida, vão te despertar em algum ponto, em alguma área, e com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração, em nome de Jesus. Então, quero desde já agradecer ao irmão Jules por essa oportunidade. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, nesta ocasião. Pois bem, vamos apresentar os livros que Deus nos deu a graça de escrevermos. Pois bem, antes de nós darmos início aqui ao nosso podcast de hoje, RenovaCast, eu queria apresentar os trabalhos que, pela graça de Deus, o Senhor nos deu a graça de escrevermos aí. Escrevemos 3 livros sobre liderança, sempre fazendo aqui, reafirmando que todos nós somos líderes, só que a gente exerce a nossa liderança em diversos papéis, seja a figura de esposo, esposa, pai, filho, ou profissional liberal, de alguma área da sociedade, onde você estiver, ou no campo religioso, você é um líder. E sob essa perspectiva, a gente trata aqui no primeiro livro, Radiografia para o Líder. O nome já fala, é uma palavra aí mais familiarizada na área da saúde. Por exemplo, profissional da área da saúde, você está sentindo algo, não consegue detectar, aí o profissional pede alguns exames para, de certa forma, estabelecer algum prognóstico, diagnóstico. Dentre esses existe a radiografia, ou seja, para observar internamente o que estará acontecendo, a fim de trazer uma resolução
para aquela situação. Mas aqui a radiografia é a radiografia da alma. E nesse caso, qual o instrumento utilizado? Hein? Adquira o livro, você vai saber. O subtítulo: Um Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Segundo livro: Líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada. Subtítulo, né? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Existem momentos na vida que a gente fica desorientado, bate aquela situação, a gente indagações, questionamentos, a gente começa a questionar a nós mesmos, se as decisões, escolhas que tomamos no passado, que estamos tomando no presente, o que porventura venhamos a tomar no futuro, quais são as repercussões e aonde nós estamos inseridos dentro disso aí. E aqui o título fala: quem você representa? Quem você está representando nesta terra? Você observa que no subtítulo ele utiliza aqui o termo uma bússola. Assim como a bússola norteou os navegadores em épocas anteriores, atualmente, para trazer um norte à nossa vida, uma orientação, qual é a bússola a ser utilizada hoje? Adquira o livro, você vai saber. E o terceiro livro: Líder, quem é você? Subtítulo: Um guia que direciona o encontro consigo mesmo, perdão, em meio a uma jornada de desencontros. Às vezes, as pessoas apenas visualizam o que você é. Por exemplo, você me vê aqui, dá para você, de certa forma, trazer, observar alguns aspectos, né? Este rapaz moreno, magro, né? Mas isso é o que eu sou, que você consegue visualizar de forma visível. Agora, quem eu sou, só você convivendo comigo para saber quem eu sou. Agora, muitas vezes nós não sabemos quem nós mesmos somos. E a gente acaba, de certa forma, impregnando a nossa vida algumas caricaturas do que as pessoas dizem que nós somos. E isso afeta o teu emocional, afeta o teu lado psicológico. E você começa a acreditar no que as pessoas querem impor a você quem você é. Não, você tem que começar a olhar para dentro de si. E existe um espelho que se utiliza aí. E que espelho é esse? Adquira o livro e você vai saber. Então, louvado seja Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Então, caso você queira adquirir um dos nossos livros, fique à vontade, digite aí embaixo: quero comprar, e com certeza estaremos entrando em contato com você. Mais uma vez, quero te convidar a se inscrever no canal. Logo após se inscrever, você clica no sino, depois aparecerá a palavra todas, e aí você clica na palavra todas, assim você será avisado quando surgirem novos vídeos do canal. Entre aí no nosso canal, veja os vídeos, lives, podcasts, frases que nós temos. Com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração, e não esquece de dar o like. Comenta, pede oração, dê sua opinião, em nome de Jesus. Pois bem, estamos aqui, como já falei anteriormente, com um convidado ilustre, especial, que nos dará a honra, a graça da sua presença aqui, que estará compartilhando conosco um pouco da sua história, e com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração. E em mais esse episódio do nosso RenovaCast, aqui um podcast do canal Renovo da Alma, Deus nos dará a graça de termos aqui nosso convidado, irmão Gilles, né? Louvado seja o nome do Senhor. E quero desde já agradecer ao irmão Gilles pela disponibilidade de estar aqui conosco. Sei que são muitas tarefas que o irmão, de certa forma, exerce. Ele vai estar, de certa forma, aqui detalhando alguns aspectos da sua vida também. E cedeu um tempo para estar aqui conosco, partilhando a sua história, e com essa história também trazer enriquecimento às vidas e o nome do Senhor ser glorificado. Então, quero desde já agradecer ao irmão Julius pela oportunidade. Quero também aqui ceder já para ele fazer as suas considerações iniciais, bem como orar por nós, iniciando esse podcast aqui, em nome de Jesus. Irmão Julius, seja bem-vindo ao nosso RenovaCast. Olá, irmão Marcos, é um prazer estar aqui, né? E para mim é uma honra, satisfação muito grande. Aí nós realmente nesse corre-corre, não poderia também deixar de atender o convite do nosso amigo Tony Lúcio, que é Vossa Senhoria, para poder estarmos aqui compartilhando um pouco daquilo que Deus já nos abençoou, né? Então, RenovaCast, vamos hoje iniciar aqui a todo vapor com uma oração, né? E pedindo a Deus que as pessoas que realmente estão aí do outro lado da telinha possam ser abençoadas e alcançadas também com boas histórias, bons testemunhos, né? E palavra de Deus para eles, amém? Amém. Vamos lá, Senhor Deus, estamos aqui nessa oportunidade, queremos agradecer, porque o Senhor é bom o tempo todo, que o Senhor abençoe as pessoas que estão do outro lado da telinha e possam ser abençoadas
com testemunhos, com algo que venha enriquecer a sua vida espiritual, sua alma, sua família. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos por esse momento, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Irmão Julês é brasileiro, nasceu aonde? É natural da onde, irmão Julês? Brasileiro, né? Natural aqui de Imperatriz mesmo. Ah, é o maranhense, né? Estado do Maranhão. Aqui, graças a Deus. Aí, irmão Julês é filho único? Não, nós somos uma família de 5 irmãos, né? 5 irmãos. E graças a Deus, né? Todos aí servindo ao Senhor. Qual o nome do abençoado dos seus pais? O nome do meu pai, né? Francisco Lopes Mendes. E minha mãe, Marlene Nepomuceno Mendes. Meu pai é cearense, minha mãe é maranhense, né? Natural ali de Genipapo dos Vieiras, região ali de Barra do Corda. Certo. Aí, irmão Julês se encontra encaixado aí nos filhos aí. Como você falou, tem outros irmãos, né? Você é o mais novo, é o mais velho, tá aí. Eu sou o 4º filho, né? Sim. O 4º filho de 5 irmãos. Certo. Né? E nós somos 4 homens e uma mulher, né? Então são 5 irmãos. E graças a Deus, né? Hoje todos aí, servos de Deus, abençoados, estão aí fazendo também aquilo que Deus ordenou, né? Então vocês ao todo são 6 irmãos, né? Somos 5 irmãos. São né, de 5 ao todo, e né? 6 porque existe a minha, que eu considero, né? Realmente aí, a minha irmã Luciana, que mora em São Paulo, um abraço para ela, né? E ela veio morar conosco quando ela tinha mais ou menos de 6 para 7 anos de idade, né? Então a gente passou muitos anos morando junto, então é uma irmã, né? É aí que eu considero demais também. E aí fecha essa conta de 6 irmãos, né? Então são 5 homens e uma mulher, né? 5 homens, não, 4 homens e 2 mulheres. Ah, sim, são 4 homens e 2 mulheres, né? Porque ela na realidade é a irmã do meu pai, né? Irmã do meu pai, que veio morar conosco, né? Então ali e completou, né? Essa ordem aí por consideração aí também. Aí o número de 6, considerando, ficou o número de 6 irmãos, né? Certo. Irmão Julês, e o nome Julês, assim, tem alguma origem assim, tradicional da família? Como é que foi a junção de algumas palavras? Por que assim o nome Julês? Então, né, meu pai, ele era uma pessoa que viajou muito, né? Quando eu me entendi por gente, meu pai era motorista de ônibus, então ele, além do Brasil, ele conseguiu viajar a outros países, né? E ele tinha um costume de ler alguns gibis, né? Então, em algumas revistas ali, ele viu vários nomes, né? Então, ele colocou meu nome, eu acredito que veio aí dessas ideias dessas revistas, né? Desses gibis que ele lia. Tanto meu nome quanto meus irmãos, né? Por exemplo, o mais velho, que é o Gaulês. E a gente for pesquisar aí hoje, né? Nós temos a oportunidade de pesquisar aí no Google, né? A gente tem aí a tribo dos gauleses, né? Que vem aí da Europa, né? Tem um outro irmão que chama Gonzales, né? E nessa região do Paraguai que meu pai andou muito, tem muitas pessoas com sobrenomes Gonzales, né? E o meu também veio aí dessas ideias de leitura do meu pai, né? E eu gosto demais do meu nome, que eu acho que tem aí duas junções, né, de palavras Gil e Leis, né? Tá na questão aí de organização, né? Então é quase com que eu trabalho hoje, né? Então eu gosto demais, amo meu nome, né? E sou satisfeito com ele. Certo. Aí você falou que você nasceu aqui na cidade de Imperatriz, né? E aí você também colocou aí que seu pai viajava em outros estados brasileiros, mas sempre mantendo a residência fixa aqui em Imperatriz, né? Ou vocês mudavam, se morou um tempo em Imperatriz, foi para outra região? Não, a gente morou a maior parte do tempo aqui, né? Aqui, Imperatriz, no Maranhão. Teve uma fase da minha vida, que foi na minha infância, eu tinha aí mais ou menos uns 7 para 8 anos, né? Meu pai, naquela ocasião, em busca de trabalho, era uma febre que estava no momento da questão de desbravar garimpos, né? Então, meu pai, ele foi para a Serra Pelada, né? Estado do Pará, e na região do Pará, e nós passamos um período ali na Serra Pelada.
E de lá nós, depois de um ano e meio, 2 anos mais ou menos, nós retornamos para a Imperatriz até os anos 90, né? Então meu pai, o dinheiro que ele pegou ali na Serra Pelada, né? Que ele conseguiu um bom recurso. Naquela época a inflação muito alta, então tinha um retorno muito grande quando você aplicava esse dinheiro. E naquela década de 90 ali, no início dos anos 90, né? Então, muito acalorado isso aí. O pessoal vendia muitas propriedades, pegava seus dinheiros, fazia investimento. E meu pai fez dessa forma também, colocou um dinheiro, praticamente tudo que tinha ali, e por uma decisão política foi bloqueado todas as verbas naquele período, acho que então Fernando Collor de Mello, né, que era o atual presidente naquela época, bloqueando todas as verbas. E aí nós tivemos uma certa dificuldade agora de se manter Imperatriz, e meu pai tinha alguns parentes ali na região de Buriticupu. E foi quando nós mudamos para a cidade de Buriticupu e passamos ali uns 5 a 6 anos, né? Passamos ali de 90 até no início quase final de 95, né? Passamos esse período ali até que nós retornamos novamente para a cidade de Imperatriz. Pois é, o Júlio tocou nesse assunto aí, a gente até conversou um certo podcast aqui com o pastor Antônio Carlos, nessa época, né, o pessoal, eles vendiam imóveis, né, que o que era mais viável era deixar o dinheiro no banco. Isso mesmo. Devido à inflação que era alta. E nessa situação, de certa forma, questão política, o governante na época, como você bem colocou aí, Fernando Collor de Mello, acabou, de certa forma, que até hoje tem uma ação hoje tramitando no STF, de certa forma. E nessa questão aí, muitas pessoas, de certa forma, acabaram tendo um baque aí. Nessa situação, vocês foram para Buriticupu, né? Sim, sim. Muitas pessoas, na realidade, tiveram muita dificuldade financeira a partir dessa decisão. É uma imprevisibilidade, muitas pessoas chegam a um ponto... É tanto que até na Constituição foi colocado um artigo em relação a isso aí, que é de evitar de repetir isso aí. Mais, né? Deve que está lá que, de certa forma, se cumpre, né? Brasil é Brasil. Pois bem, Juliês, e a questão do evangelho, né? Seus pais já eram dessa corrente, que a gente chama corrente, que até não usa mais esse termo, né? Protestante, né? Sim. Ou não? Quando foi a época que seus pais conheceram a Cristo e você começou, de certa forma, a frequentar essa linha? Então, quando eu me entendi já por gente, meus pais, eles já estavam na igreja, né? Eu, então, ali comecei a frequentar também, né? Criança, e nesse período eles estavam morando em Açailândia, né? Moravam na cidade de Açailândia, eu acho que passou uns 3 anos ali, né? Eu sou de 79, né? Até meados de 83, mais ou menos, eu tinha ali de 4 para 5 anos, foi quando mudamos de definitivo para Imperatriz. Só que eu nasci aqui na cidade de Imperatriz, né? Porque a Açailândia tinha uma certa ainda dificuldade para leites maternos, né? Por conta disso, a gente veio e eu nasci aqui, que é hoje conhecido como Socorrão, que, se eu não estou enganado, era o Hospital Santa Teresa. Né? Santa Teresa. E aí, quando eu me entendi, meus pais andando para a igreja, e aqui em Imperatriz a gente fomos frequentar a congregação Ebenezer, né? Congregação Ebenezer. De qual é a denominação? É Assembleia de Deus, Igreja da Assembleia de Deus, né? E hoje tem seu presidente, pastor Raul Cavalcante, que naquela ocasião não era, né? E ali eu frequentei como criança, entre 9 e 10 anos, né? Frequentamos ali a igreja, tanto com meus pais também. E justamente nessa mudança de Imperatriz, depois dessa situação econômica, né? Ficar difícil para o povo brasileiro, meu pai, ao mudar para Buriticupu, né? Nós tivemos uma dificuldade ali de frequentar a igreja, porque era distante, né? Era um local assim de difícil acesso, acessibilidade. Acesso, as dificuldades eram enormes. Naquela ocasião a gente não tinha água encanada, né? Inclusive foi uma dificuldade para quem estava morando numa cidade acostumada com isso, né? Então meus pais tiveram muita dificuldade, mas era uma situação que eles tinham que se adaptar, né? E nós fomos para lá e com isso aconteceu algo de fato negativo, que foi onde meus pais, devido à distância, foram se afastando um pouco da igreja, e nós, criança, também a gente acaba acompanhando, né?
Então isso foi um fator negativo ali na minha fase dos 10 anos para 11 anos, né? E como eu tinha mencionado anteriormente, que quando nós retornamos para a Imperatriz no início de 95, né? Início de 95 ali, foi quando nós começamos aqui a ficar mais perto e próximo aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Só que eu era uma pessoa assim que não tinha muita ainda vontade de ir, porque eu já estava naquela fase pré-adolescente, adolescente mesmo, né, dos 16, chegando aí aos 16 anos, né? Então eu não tinha mais vontade, porque já estava ali com 5, 6 anos afastado, né? Assim, sem ter aquele contato, né? Então isso dificultou um pouco. Aí nessa época assim, então, 15, 16 anos, né? Uhum. Aí já estava na Ebenezer ainda? Não, a gente morava em Buriticupu, né? Buriticupu. Então, dos 10 anos, na fase entre os 9 e 10 anos, eu estava na Ebenezer, né? Assembleia de Deus, ali, começou a Ebenezer. E dos praticamente 11 anos aos 16 anos, eu não estive praticamente congregando em lugar nenhum, porque meus pais não frequentavam, e é onde a gente morava, ali em Buriticupu, o acesso à igreja era bem mais complicado. Aí onde é que reacende essa chama de novamente congregar, participar? Porque eu vi por um bom tempo também, eu sempre posso falar que ele é da velha guarda, né? Da evangelização. Quando foi que começou isso aí? Então, Marcos, ao retornarmos aqui para a Imperatriz, nós estávamos com a nossa família praticamente toda afastada, né, da igreja. Eu também não via assim um certo interesse por parte do meu pai, da minha mãe. E naquela ocasião também a questão econômica estava ainda muito forte, né, as dificuldades. A gente estava entrando num novo plano aí econômico, mas as dificuldades, emprego, tudo era um pouco complexo. E eu percebi assim essa situação, ela envolvendo os meus pais, né, assim, ao ponto de a minha mãe quase ficar extremamente depressiva, né? E naquela ocasião eu via muitas discussões, muitas confusões, muitas brigas. Até que eu pensei em ir embora de casa. Eu pensei em fugir de casa. Eu digo, rapaz, aqui não dá para mim. Eu tinha... E naquela ocasião também, eu tinha vontade, né, de... Ali como aquele garoto de 15, 16 anos, vontade de ser um jogador de futebol, né? Imperatriz, naquele tempo não tinha escolinha de futebol como tem hoje, né? Mas pelo menos não ser jogador, mas tinha aquela visão lá na frente de crescimento, né, Júlio? Crescimento. Aí, nesse caso, naquela época, o pensamento era ser um jogador de futebol. Porque... Mas dentro de você pulsava aquela questão de crescer. De mudar aquela realidade, né? Então eu vi que aquela situação estava muito difícil. Eu falei, rapaz, eu vou embora daqui de casa, né? Então eu vi aquela situação difícil ali em casa. E resumindo, até que chegou um ponto de eu ir aqui num determinado local da nossa cidade, onde fica muitos caminhoneiros, né, ali. E aqueles caminhoneiros, eu fui conversar com um deles para perguntar se ele não poderia me dar uma carona até a cidade do Rio de Janeiro. E ele me perguntou, mas por que tu quer ir para o Rio de Janeiro? Eu disse, rapaz, eu quero tentar, né, fazer alguma coisa para aquele setor, aquela região, e quem sabe alcançar uma oportunidade aí no futebol. Eu não sei se eu jogava muito bem, mas eu mesmo, particularmente, como adolescente, eu achava que eu jogava muito bem, né? E aí, eu arrumei uma mala, coloquei, né, ali uns pertences e tudo, e fiz uma carta e deixei aquela carta preparada, avisando meus pais que eu ia embora de casa, mas eu não tinha ainda decidido o dia, porque eu estava em contato com aquele caminhoneiro, né? E eu várias vezes conversei com ele, até que um dia ele marcou uma data, né, para que eu pudesse estar indo com ele para o Rio de Janeiro. Ele falou que ia me dar essa carona. Olha só como é que a gente, como adolescente, pensa. E meu pai e minha mãe nem sonhavam, né, isso, mas eu planejei tudo isso. E um dia antes da gente, né, pegar essa estrada aí, a minha mãe tinha visitado uma tia minha que era evangélica, né? Que até hoje, graças a Deus, ela ainda é, né? Maria Vieira Nepomuceno. E ela
E ela ali passou a tarde, minha mãe passou uma tarde na casa dela, e quando ela chegou em casa, ela deu uma notícia de que a minha tia estava convidando a gente para ir numa cruzada evangelística que estaria acontecendo em uma das praças aqui da nossa cidade, que é bem conhecida, Praça Brasil, né? Aqui na cidade Imperatriz. E naquela cruzada ia ter alguns cantores bem conhecidos da época, né? Da igreja, né? No meio evangélico, pregadores conhecidos. E como eu não tinha nada, né, para fazer, eu disse, vou visitar, vou lá, né? Então me organizei, me arrumei, fui lá, cheguei na Praça Brasil, ali por volta de quase 7 horas já da noite, tinha muita gente. Só que, irmão Márcio, começou a ficar nublado, o tempo começou a fechar e aí de repente começou uma chuva de repente muito forte e eu, né, estava ali como visitante, mas muita gente, eu corri para cima de um palanque, lá tinha um palanque, eles cobriram as caixas de som, né, para proteger a caixa de som da chuva, e eu fiquei ali no cantinho, numa ponta de lona, né. E só que a minha mente era, no dia seguinte, eu já tudo organizado para ir embora, né? Já estava com mala arrumada, uma cartinha eu tinha feito para deixar com meus pais, eu ia sair muito cedo. E na ocasião, eu estava ali naquela praça, comecei a ver aquele movimento, mesmo assim, debaixo de chuva, o povo não arredou o pé, como se diz hoje, né? Que é um palavreado da nossa região. Não saíram, ficaram ali, e eu me perguntando, meu Deus, que coisa é essa? Esse povo mesmo chovendo aí, glorificando, gritando. Eu fiquei assim sem entender, né? E até que umas 2, 3 jovens também, um rapaz, estavam ali também debaixo da lona ali, se protegendo da chuva. Eles perguntaram se eu já era evangélico, né? E eu disse que não. E aí ela me questionou por que eu não aceitava Jesus ali, né, naquela ocasião. Eu falei que não, eu falei, deixa para uma outra hora, né? E aí ela soltou uma palavra, ela disse assim, por que você não toma essa decisão hoje? Amanhã pode ser tarde demais. Aí aquilo ficou meio que, eu dei uma resposta, né, para ela que não, mas mesmo assim aquilo ficou martelando ali, né? Ficou martelando, aceita hoje, que amanhã pode ser tarde demais. E aí eu fiquei, rapaz, esse negócio tá me incomodando e tudo. E eu fiquei meio que inquieto ali. E de repente, assim, uma meia hora depois, eu falei, olha, chama o pastor para orar por mim, eu quero aceitar Jesus. E na ocasião, quem orou por mim foi o atual presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de Imperatriz, pastor Raul Cavalcante Batista, né? Ainda lembro desse dia, né? Foi um dia extremamente importante na minha vida, né? Onde eu aceitei a Jesus, eu tomei uma decisão de servir a Deus, mas assim por questões de medo, sendo sincero, questões de medo, porque aquela moça ela lançou uma palavra dizendo amanhã pode ser tarde demais. Então, como eu não tinha muito conhecimento disso, eu disse eu vou tomar essa decisão. Ele orou por mim ali. E quando eu retornei para casa, aquilo que eu tinha vontade de fazer, que era ir embora no dia seguinte, aquilo saiu do meu coração. Né? Eu já estava com mala arrumada, com a cartinha tudo pronto. E eu resolvi ali cancelar tudo isso e a partir dali comecei a procurar uma igreja mais próxima da minha casa, né? Hoje é a congregação, que era a congregação Jerusalém. E hoje eu frequento até lá, né? Até hoje eu estou frequentando. A congregação, uma igreja muito abençoada. E eu parti para todos os dias da minha vida ali frequentar. Frequentando, fui fazendo amizades, fui participando de trabalhos e fui crescendo. Ali na amizade, no conhecimento, né? E foi assim algo, como eu falei, mudou o rumo da minha vida, porque se eu tivesse ido embora para o Rio de Janeiro, talvez não teria acontecido as mesmas situações que aconteceram na minha vida hoje. Né? Você já observa aí nesse relato aqui que o Julius fez aqui, me faz lembrar de uma frase de Albert Einstein, que diz o seguinte: coincidência é uma das maneiras que Deus escolheu para permanecer no anonimato. Quer dizer, um simples convite que a sua tia formulou para sua mãe,
Disse, não, foi coincidência. Não, Deus tem os seus propósitos. Aí, corroborando com isso, me faz lembrar de Salomão em Provérbios 16, verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quer dizer, Deus mudou totalmente a rota, o roteiro da tua vida, tua trajetória, a partir daquela decisão. E alguém pode dizer, não, coincidência. Aí, como diz aqui Albert Einstein, não. Deus é que não gosta de aparecer, mas ele está por trás de tudo, né? Aí nesse momento, Juliano, você começa, de certa forma, a ter mais pujança na obra de Deus, frequentando e procurando ali conhecer Deus aí. Aí é nesse ponto que você entra no aspecto do evangelismo, quando você diz fazendo amizades, tudo, né? Sim, a gente dentro da igreja, né, tinha muitos trabalhos, né, que eram realizados, e eu conheci ali uma equipe que fazia um trabalho de evangelização que ela tinha como um título lá que era Mensageiros de Jesus Cristo, né? Era um grupo que eles era totalmente assim voltado para esse lado evangelístico, tanto na cidade de Imperatriz como na região, né? E eu me identifiquei muito ali, fiz amizades e comecei a fazer um trabalho juntamente com eles. E nós fizemos um trabalho aqui na região de Imperatriz, aonde hoje, né, são lugares que onde não tinha uma igreja, hoje são lugares que tem igrejas, são considerados campos evangelísticos, né? Tem pastores ali hoje, tem igrejas que até hoje estão fazendo um trabalho, dando continuidade àquilo que a gente iniciou lá atrás com essa equipe, né? Por exemplo, aqui a gente tinha um povoado aqui próximo que chamava Vila... na época era Fazenda Criminosa 1 e 2, né? Hoje é Vila Conceição 1 e 2. Ali era um local de difícil acesso, né? Nessa época que a gente está falando, né? E o nosso grupo Mensageiro de Jesus Cristo, todos uniformizados, né? A gente fazia algo que a gente gostava de fazer, e investindo do nosso próprio tempo, nosso próprio dinheiro ali para poder fazer algo em prol do reino de Deus, né? E graças a Deus, todos esses trabalhos, como eu citei aí, né? Hoje Vila Conceição e 2, um outro local que a gente chama aqui de Imbiral, né? Lagoa Verde, né? E entre outros locais que a gente evangelizou aqui dentro de Imperatriz, essa região toda de Imperatriz, Sítio Novo. A gente foi até cidades depois de Araguaína, né? Como cidades que um povo chamado Mosquito. E entre outros, a Sailândia, esse grupo, ele fez um trabalho também, Marcos, dentro da linha na linha ferroviária com um trem de passageiro, né? Nós naquela ocasião tínhamos um trem que saía daqui de Imperatriz até a cidade de Açailândia, que era um trem de passageiro, e de lá vinha um outro trem de passageiros da cidade de Paropebas até a nossa capital, São Luís, e nós fazíamos esse trecho, né, levando, né, a palavra de Deus através de entrega de folhetos, uma mensagem, às vezes individual, e nós fizemos esse trabalho por muito, muito tempo, né? Por exemplo, aqui também a gente teve um local que era muito conhecido por questões de pessoas que frequentavam bares, festas, né? E era um local que era uma danceteria chamada ali, que era um clube do reggae, né? Tinha ali no bairro Boca da Mata, que era um local assim, extremamente, vamos dizer assim, de difícil evangelização, mas nós íamos para a frente desse clube que chamava Casa Blanca, né? Que era muito conhecido aí pelo pessoal amantes do reggae, né? Eles iam para lá e nós, todos os sábados, a gente pegava uma caixa de som, a gente pegava ali folhetos, juntava um grupo, ia 2, 3 horas da manhã, às vezes até 4 da manhã na frente do Casa Blanca, pregando folheto, pregando, e hoje o Casa Blanca fechou as portas, né? E hoje é o Cristo é Vida, que é um local de batismo da nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Imperatriz. Você observa como é que é, né? Muitas vezes as gerações atuais não observam e o que de certa forma foi plantar. Você vê uma casa, a pessoa sempre fica focada na estrutura, na estética da casa, mas para uma casa se manter de pé,
fundamental são os alicerces, né? Verdade. A gente observa esse grupo de evangelização, até o evangelista Carlos esteve conosco aqui no 12º episódio, você pode conferir aí. Também ele cita também este grupo, né? Os Mensageiros de Jesus Cristo, na pessoa do irmão Arnon, né? Também. E outras pessoas que fizeram parte, né? Que, dentre eles o irmão Julies, que aqui bem coloca, desbravaram essas regiões, né? Lugares de difícil acesso, mas o amor pelas almas, o apreço em ganhar vidas para Cristo, rompia todas as barreiras, né? Quer dizer, olha o horário, 2 da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, com esse intuito de buscar vidas e propagar o evangelho do reino de Deus, né? Isso mesmo, e o que eu falei aqui, na realidade, foi até sintetizando, né? Porque isso não aconteceu só uma vez, duas, né? Isso era coisa que atravessou anos, né? Da nossa vida, né? Por exemplo, naquela ocasião do Casa Branca, o pastor Eudades também estava conosco, que hoje é pastor ali em São Pedro da Água Branca. Pastor Hernamilson, que hoje é pastor aqui também aqui na cidade de Bananal. E daquele grupo saíram muitos pastores, né? Hoje, né, o Carlos mesmo, que até hoje, né, faz um trabalho aí belíssimo na evangelização. Então, muitos daqueles jovens que se envolveram, né, hoje eles estão aí, graças a Deus, servindo ao Senhor e fazendo aí um belo trabalho. Por exemplo, aqui onde eu citei, que era o Imbiral, conhecido como Jatobá, naquela época não tinha nem estrada quase por aqui, né? Não tinha estrada, o acesso era difícil. A gente descia de barco aqui no Rio Tocantins. Nós pegávamos um barco, aqui mais ou menos sexta-feira, passávamos sexta à noite, sábado, o dia inteiro evangelizando. Nós voltávamos muitas das vezes domingo, depois do culto, nós chegávamos aqui 12, 1 hora da manhã, e no dia seguinte a gente tinha que trabalhar, né? Então, foram várias e várias vezes que nós fomos ali no Rio das Pedras, fizemos um trabalho evangelístico lá, não tinha nem igreja. Eu lembro que na época tinha um clube, né? Um clube, que era uma danceteriazinha lá desse local, e nós oramos ali naquele local, dizendo: Senhor, abre portas aqui para que o evangelho cresça. E nesse local nós fizemos o primeiro culto. Um primeiro culto, onde nós fizemos, onde estabeleceu assim, um local realmente considerado para que os irmãos pudessem se reunir. Foi nesse local onde era uma danceteria. A gente oramos, Deus abençoou, que fechou esse local, e ali foi realizado o primeiro culto. E eu estava lá, né? Então, é algo assim que mostra o quanto que Deus... Ele faz proeza, faz milagres, e até hoje nas oportunidades, né? Aquela ocasião, dentro das escolas também, a gente fez muitos trabalhos evangelísticos dentro das escolas. Também, né, nos ônibus. Então, assim, muitas pessoas foram alcançadas. Onde eu frequentava a escola, né? Eu lembro que nós tínhamos ali um empenho tão forte, e eu lembrei agora de um episódio que naquela ocasião faltou um professor. Os professores ali tinham um horário entre 45 minutos cada tempo de um professor na sala de aula. Às vezes tinha professores que pegavam 2 horários, né, ali 2 tempos. E naquela ocasião eu lembro que um professor faltou. E eu vi que todos os alunos ali, em média de quase 50 alunos, todos ociosos ali, sabe, aquele barulho. E eu fui na frente e dei um grito. Eu dei um grito e chamei a atenção deles, né? E falei: olha, já que o professor faltou, né, eu queria saber se vocês não gostariam de ouvir esse período, um pouco da palavra de Deus, e me dar a oportunidade de falar alguma coisa. E ali eu falei quase os 40 minutos, né? E eu fiquei muito feliz que depois de um certo tempo eu olhei jovens que estavam ali, né? Foram alcançados pela palavra de Deus, eram obreiros na igreja, né? Por exemplo, tem um amigo meu, pastor Charles, também, né? Que hoje é pastor, na época não era nem uma pessoa que frequentava a igreja, mas o fato da gente ter a oportunidade de falar, né? Então, alcançou também, hoje é um homem de Deus, pastor Charles, um abraço para ele também, para sua família. E Deus fez muitas proezas através desse grupo de evangelismo. Além do grupo Mensageiros de Jesus Cristo, nós tínhamos uns grupos noturnos, de evangelização noturna, né? Irmão Marcos. E esses grupos fizeram muito também um trabalho de evangelismo. Se deparavam com entidades demoníacas também, né? Hoje as pessoas nem entendem isso aí. Será que existe? Existe, irmão Julies? Existe, irmão Julies? Com certeza.
eu, o irmão Carlos mesmo, né? E entre outros, nós presenciamos muitas vezes situações de pessoas ficarem extremamente ali possessas, né? Por quê? Porque era um trabalho realmente de evangelização e de libertação, né? E nós tínhamos algo assim, irmão Marcos, que eu espero que até, né, os dias atuais, né, os jovens também de hoje, nessa atualidade, eles busquem, porque eu sei que hoje o entretenimento, aquilo que a gente tem de oportunidade que a gente não tinha lá atrás, a tecnologia, né, ela Tem facilitado, né? Facilitado, né? Assim, o fato de nós estarmos aqui já É uma né, demonstração, é uma exemplo demonstração disso, né? Então hoje a gente pode alcançar e ir mais longe. Mas não se pode esquecer essas origens, não pode esquecer. Essa questão básica, vamos dizer assim, como se fosse tem a produção em larga escala, né? Sim, mas tem aquela que chama de, como é o termo que eu poderia utilizar? Manual, né? Doméstica, sim, né? Sim. E de certa forma, que podemos citar que foi esse caso, esses exemplos que vocês, de certa forma, presenciaram e fizeram no percurso da história aí, deixaram marcada essa... Sim, foi assim, testemunhos que impactaram muito a minha juventude, né? E eu agradeço muito a Deus, assim, por ter, como eu falei lá atrás, essa decisão que eu tomei lá na Praça Brasil não foi uma decisão, tipo assim, que eu cheguei lá decidido a fazer isso. Foi algo que o Espírito Santo me impulsionou, né, e me levou aos pés de Cristo, fazendo com que eu reconhecesse que eu precisava ali do seu amor e da sua graça. E como eu falei ali, que eu tinha aceitado Jesus assim, mais por questões de um medo, por aquela palavra que aquela moça me direcionou, mas depois, ao participar, começar a fazer estudos, me envolvendo na igreja, eu fui vendo que era muito mais além disso, né? O amor de Deus, ele estava ali sendo demonstrado, né, na cruz do Calvário, e esse entendimento veio na minha vida através da pessoa do Espírito Santo, né, que clareou a minha mente, e me levou por caminhos, né, retos, que até hoje eu agradeço a Deus que nós estamos aí firmes para a glória do Senhor. E foram lhe conduzindo até a amizade, de certa forma, que lhe influenciaram e trouxeram esta situação significativa na sua vida. E falando aqui em relação à geração atual, me faz lembrar de uma frase, né, daquele escritor lá daquele livro de 1984, George Orwell, né, que é o seguinte, que toda geração se acha mais inteligente do que a anterior e mais sábio da que vai vir ainda, né? É verdade. Então, a gente tem que aprender quem já passou, quem de certa forma tem uma história. É que o Juliês conta alguns relatos, nós vamos passar aqui, a gente ia passar 24 horas, que são muitos testemunhos. Nós vamos marcar outras oportunidades, né? Sim. Então, a gente observa aí, Juliês, que esse amor, este apreço, esta graça pela divulgação da palavra, da propagação do evangelho, e Deus honra, não tem jeito, né? Sem querer abarganhar com Deus, mas em fazer para Deus, Deus honra. Isso me faz lembrar lá de Samuel, em 1 Samuel 2, versículo 30, parte B. Longe de mim tal coisa, mas os que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. E Deus honrou, de certa forma, irmão Juliês, nas mais diversas áreas da sua vida. Entre elas, nós vemos na questão das finanças, e hoje ele é um profissional da área da... Contabilidade, né? Contabilidade. É essa área, Juliês, contabilidade, né? Você, de certa forma, a gente observa aí no início dos seus relatos aqui, a questão lá dos planos do governo federal, teve aquela situação lá em 92, se não me engano, 90, né? A questão da poupança que foi confiscada pelo governo, né? E algumas situações. Será que foi isso, de certa forma, te fez ter um apreço mais em relação aos números, a ter previsibilidade em relação a investimentos, e assim a contabilidade. Como foi que chegou a contabilidade na vossa vida aí? Então, né, assim, foi algo engraçado que essa profissão chegou na minha vida, irmão Max, porque eu não tinha muito interesse, eu nem pensava, não passava isso, eu nem conhecia na realidade praticamente essa profissão. Eu pensava em duas situações, era a questão, como eu falei lá atrás, de jogador de futebol, né? E como isso não aconteceu, quando eu tomei essa decisão de servir a Deus, isso saiu um pouco da minha mente, né, e tal, e as possibilidades eram poucas. Mas depois foi a questão da área da saúde, medicina. Eu tinha algo assim que eu gostava, né, eu
Uma certa afinidade, né? Afinidade, inclusive, naquela ocasião eu lembro que eu fui algumas vezes ali na frente de alguns hospitais e tal, e ficava olhando e tudo. Então eu tinha assim um desejo, né, de ir para essa área da medicina, né, saúde, e eu queria ser médico. E aconteceu que, devido a algumas situações, né, um curso de medicina lá atrás é diferente de hoje. A acessibilidade hoje, né, a esse curso é muito grande. Está acessível, na realidade, né? Já observa até de certa forma, já observa algumas pessoas fazendo intercâmbios, né, em outros países aí. Hoje está mais acessível. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que fizeram cursos, né? Parentes também que fizeram curso de medicina fora com um preço bem acessível, né? E também a questões até das próprias faculdades federais, estaduais, elas também abriram mais oportunidades, né? Então, hoje, em vista o que era há 25 anos atrás, é totalmente diferente. Sem falar que se difundiu muito a questão das privadas também, né? Sim. Então, eu tenho um tio, né, que é em memória, né, José Ribamar Vieira Nepomuceno, né, e lá atrás, ele já há muitos anos vinha trabalhando com contabilidade, e eu estava trabalhando numa determinada empresa aqui em Imperatriz, mas já fiz muitas coisas aqui em Imperatriz, desde vendedor de lanche, né, fui vendedor de lanche, né, trabalhei muito tempo vendendo lanche nessa cidade, né, nas ruas de Imperatriz. Depois eu trabalhei de office boy, trabalhei de engraxate, né? Também trabalhei de mototáxi. Aí mais ou menos um ano, né? Um abraço aí também para toda a equipe dos mototáxis, né? E Deus foi me direcionando, mas só que teve um detalhe aí, na época que eu trabalhava em mototáxi. Eu trabalhava com uma moto alugada. Naquela época eu pagava em média de R$10 de aluguel numa moto. Então, durante o dia eu fazia em média de R$10 de aluguel numa moto por dia. Isso. Eu pagava por diário, né? Reais, né? Então eu pagava R$10. Isso eu tô falando coisas aí de 22, 23 anos atrás. Você observa que o salário mínimo naquela época, que R$10 era um valor muito alto, né? Pra época. Era um valor alto. O salário mínimo naquela época era em média de R$112. Era nessa faixa, R$112, mais ou menos aí. E eu trabalhando ali de mototáxi, eu fazia em média de 22 a 25, né? Algumas vezes eu fazia R$30 durante o dia. Então, todos os dias eu tinha que deixar R$10 do dono dessa moto. Os outros 10 eu ia numa agência do Bradesco, numa poupança, colocava R$10 no envelope e ia armazenando ali. Eu ia fazendo já essa reserva. Então, lá atrás, eu mesmo, né, já ali com meus 18 anos, eu tinha essa ideia de investimento, né, de fazer um trabalho por esse lado, e fui fazendo esse processo, até que chegou um tempo, né, claro, eu larguei o mototáxi, como eu falei outra hora, eu estava numa empresa, trabalhando ali, já tinha saído do mototáxi, já tinha um tempo, já estava em uma outra empresa, mas esse período do mototáxi foi muito bom, porque eu aprendi ali a questão dos investimentos e tal, guardar um pouco daquilo que eu ganhava, né? Era uma reserva. E quando eu fui para essa outra empresa, também o mesmo processo, né? É como a história de José, né? José começou ali pequeno, aí foi mudando de cargo, e aonde ele passava, ele já estava ganhando experiências, né? E então isso foi cada vez mais crescente, né, na vida dele. E um belo dia nessa empresa eu fui deixar uma encomenda na TAM Cargas, né? TAM Cargas, que era um depósito da TAM. E quando eu cheguei lá, meu tio estava lá, que era o proprietário do escritório de contabilidade. E aí acabei conversando com ele, perguntando se ele não tinha, né? Ou se ele teria uma vaga para me dar uma oportunidade. E ele falou que ia precisar de uma pessoa. E eu resolvi abraçar essa oportunidade. Então eu comecei office boy ali no escritório, saí dessa outra empresa, fui para o escritório de contabilidade ganhando menos, ganhava um salário e meio nessa outra empresa na época, vim para ganhar praticamente menos de um salário mínimo, né? E fui trabalhando ali de office boy, às vezes limpando o chão e tudo.
mas fui me dedicando, fui ali buscando conhecer como é que era todo o trabalho, né, naquela ocasião ali. Tinha uma metodologia de trabalho que hoje, né, a gente tem aí, devido às mudanças tecnológicas, né, a gente mudou muito, né, daquele período para cá. Mas fui dentro desse escritório galgando posições, fui aprendendo, até que chegou um momento que eu já sabia praticamente, assim, eu tinha um pouco de conhecimento em todos os departamentos, né? E fui entendendo, fui buscando isso até que chegou o momento, eu fiz o curso técnico em contabilidade, depois fiz um curso de graduação, né, ciências contábeis. Depois disso, eu fiz uma pós-graduação em contabilidade pública com docência do ensino superior, fiz pela UNDB de São Luís, né, presencial, né. Depois eu fiz mais uns MBAs, né, eu fiz MBA em finanças internacionais, eu fiz MBA em contabilidade especializada no terceiro setor, eu fiz MBA também em contabilidade internacional. Fiz outros cursos paralelos à minha profissão também, e aí Deus foi me dando a oportunidade até que chegou o momento que eu abri o meu próprio escritório, né? Então, graças a Deus, só na minha parte, hoje eu vou fazer quase 25 anos na área contábil, com o escritório próprio 15 anos, né? Graças a Deus. Deus abriu muitas portas, irmão Marcos, e até hoje nós estamos aí nessa caminhada, e eu só tenho a agradecer a Deus por todas essas bênçãos. A gente observa aí, gente, vê a pessoa, olha a pessoa numa certa posição, mas não vê o histórico para trás, né? Você observa aí que você colocou aí vendedor de lanche, trabalhou em engraxate, né? Não desmerecendo de qualquer forma, mas uma escalada e daquela fome e sede de crescer. Sim. E mesmo chegando em outros patamares, o conhecimento sempre incrementando na sua vida e abraçando as oportunidades. Me faz lembrar de Paulo lá em Colossenses 4, verso 5, portai-vos com sabedoria e aproveitai as oportunidades. E você foi abraçando essas oportunidades, se dedicando, implementando, incrementando na sua vida esse conhecimento e galgando, de certa forma, os patamares que hoje o abençoado se encontra, né? Claro, louvando a Deus acima de tudo, dando essa glória, mas tem também essa questão humana, da dedicação, né? Você observa que você colocou aí, já estava numa empresa e ganhar um salário, foi para essa outra menor, ganhar um salário menor, mas visando, né, tendo uma visão, né, de que lá na frente as coisas seriam diferentes, né? Inclusive, quando eu comecei ali a minha graduação, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, que hoje as pessoas que têm muito mais oportunidades de estudar. Por exemplo, eu trabalhava o dia todo, né? E à noite eu tinha que ficar até mais ou menos ali, às 10h30, 11 horas da noite, né? Na faculdade. E hoje você consegue fazer isso à distância, né? Você consegue fazer hoje do conforto da sua casa. E sem contar que os preços lá atrás eram bem mais elevados, né? Elevados do que hoje, né? Hoje você tem um curso aí de graduação com um valor aí que é quase de 2 pizzas, né? Então, isso chama-se oportunidades, né? Isso, e o que favoreceu isso? Tecnologias. E eu lá atrás escrevi um artigo para uma revista, né? A revista empreendedora, e eu falava sobre inovações tecnológicas na contabilidade. E hoje só o que eu vejo são tecnologias implementadas, né, dentro do nosso sistema contábil e aí tem ajudado muito, né? Tem facilitado demais, tanto para o empresário, contábil, como também para os empregadores, né? Então, em todas as esferas estão sendo aí muito alcançadas e abençoadas pelas tecnologias, né? Graças a Deus. Irmão Julês é pai. Sou pai, né? 4 meninos. 4, né? 4 abençoados. Qual é o nome dos abençoados, né? Tem... Dizer também, citar o nome da abençoada também, né? Hoje eu quero mandar um abraço aqui para minha esposa, Vanessa, né? E nós
Nós aí... O primogênito tem O quantos anos? primogênito hoje tem 24 anos, fez 24 anos, que é o Lucas. Hoje ele mora nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, né? Estados Unidos. Você já foi lá nos Estados Unidos? Já tive a oportunidade de pisar ali naquela terra. E como né? é que é lá o pessoal lá nos Estados Unidos? É um pouco mais hospitaleiro? Como é que é? Olha, é diferente do brasileiro, que é assim, um pouco mais caliente. Não, o brasileiro, ele é mais assim, tem mais esse afável, eles são mais assim, carismáticos nesse sentido. Mas assim, isso vai depender muito da cultura, né? Da cultura, isso é cultural deles, Eu lembro que a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, que quando eu retornei, eu tava numa cafeteria, né, e ali tomando um café, eu tava conversando com um amigo meu sobre justamente a questão dos Estados Unidos, né? E ela me perguntou se os americanos tinham preconceito, né, com os brasileiros. Eu falei, olha, muitas vezes nós mesmos brasileiros temos preconceito com os brasileiros. Por exemplo, um índio. Às vezes você chega num determinado lugar, dentro de um restaurante, você vê que tá o grupo do índio ali, né, e tal, e você fica aqui. Às vezes você não dá um bom dia, às vezes você não dá uma boa tarde, né, mas eles são brasileiros também, né? E assim, a gente às vezes acha que a pessoa lá de fora vai ser preconceituosa, né, mas assim, nesse sentido, né, do respeito, né, e tal, você olhar para as pessoas e ver que ela ali também é uma pessoa que é um ser humano, né? Criatura de Deus. Só que os Estados Unidos, eles são bem abastados, né? Então, assim, eu acho que tudo isso faz com que... Eu acho que qualquer ser humano eleve um pouco o ego. Se ele não tiver Deus, né? Ele vai querer, talvez... A questão da econômica influencia muito. Às vezes influencia, né? Você observa que lá também questão da qualidade de vida é diferente, de vida, né? Tudo é muito diferente, né? Os Estados Unidos é uma outra realidade, né? E assim, meu filho mora lá hoje 7 anos, né? Fez 7 anos que ele tá lá, tá estudando, tá trabalhando, né? Então, é um menino que eu quero até mandar um abraço para ele. Muito tá nos acompanhando aí, tá nos né? acompanhando e... Qual o nome do abençoado? É o Lucas Rodrigues Mendes, né? Que Deus abençoe, filhão, uma bênção. Às vezes a coisa que mais me alegra não é saber, assim, que ele tá tendo um trabalho ou que ele conquistou algo financeiramente, mas sim é quando ele diz, pai, eu tô indo pra igreja, eu tô indo pro encontro hoje com os jovens, né? Lá tem igreja também, de brasileiros, como é que funciona? Tem igrejas brasileiras. Dirigidos por brasileiros mesmo? Dirigido por brasileiros, né? Inclusive, ele não frequenta a Igreja Assembleia de Deus lá, apesar de ter Igreja Assembleia de Deus, mas a região que ele está congregando hoje na Igreja Videira, né? A gente ouve falar muito que os Estados Unidos é um país protestante, mas se vê essa questão, muitas igrejas por lá, difundida essa questão. Tu pode observar no bairro onde ele reside, isso aí? Sim, hoje, na realidade, os Estados Unidos ele já teve um envolvimento mais profundo, né? Nas escrituras, no envolvimento... envio de missionários. Envio de missionários, tudo. Existe ainda hoje, mas isso... Aquilo que eu falei, né, agora há pouco, a questão, por exemplo, financeira, né? Influencia muito e muitas igrejas fecharam as suas portas, né? Muitas igrejas fecharam. Eu não sei se porque o crescimento, né, dessa instituição... Porque, assim, a igreja, ela cresce de algumas formas, né? Biológica é uma das formas que a igreja cresce através dos filhos, né, ali dos próprios membros, né? Tem até uma certa religião que utiliza muito isso aí, né? Que tem em torno de 14, 15, Sim. 20 filhos aí, que é a questão do islamismo, né? E aí tem a questão, por exemplo, do crescimento evangelístico, né? A igreja também pode crescer através de forma evangelística, né? É um trabalho que você divulgou aqui, né? Justamente, ela cresce dessa forma também. E ela também cresce de forma migratória, né? Ou seja, às vezes tem pessoas que estão indo daqui para lá, ou seja, muda de uma cidade para outra. Então a igreja, muitas vezes, ela cresce também dessa forma aí. Só que nos Estados Unidos, né, a gente vê assim que muitas igrejas próprias americanas, elas têm suas movimentações e tudo, mas eu já vi muitos relatos de próprias igrejas fecharem as portas, porque o crescimento biológico teve, mas os filhos não deram continuidade ali na mesma fé que os pais e foram abandonando as igrejas, né? Como eu falei, o entretenimento, as coisas que são oferecidas hoje são de forma
tão grande que se a pessoa não tiver cuidado, isso acaba tomando todo o seu tempo e o tempo Esse o tempo mais relacionamento precioso, com e o Deus, tempo mais né? precioso que é o tempo de se relacionar com Deus, né? E aí, aquilo que eu falei a respeito do meu filho, tá congregando, né? Graças a Deus. Mas uma vez eu disse para ele, quando ele foi para os Estados Unidos, eu falei assim, olha, é o homem mais rico da América. Se ele não aceitar Jesus, infelizmente, a gente não pode fazer nada, entendeu? A gente talvez a eternidade para essa pessoa seja triste, né? Então, que Deus possa alcançar, né, todas essas pessoas, porque Deus, ele já fez a sua parte, ele já enviou Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que deu, né, Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então meu filho está lá, evangelizando, fazendo trabalhos. É que você, te interrompendo um pouco aí, é que Jesus falou lá em Mateus 16:26, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né? Sim, sim. E no final perder. Quer dizer, você pode alcançar o céu nessa terra. O céu é o limite, né? Mas não pode esquecer que adianta no final ganhar o mundo inteiro, né? E o que é mais precioso, né? Os Estados Unidos, a alma, né? Os Estados Unidos, ele é um país, claro, né? Primeiro mundo, é uma nação muito próspera. Você vê que os Estados Unidos, ele sempre, né, ali apoiou Israel, né, e biblicamente, né, a Bíblia fala que todos aqueles que apoiarem, que abençoarem Israel serão abençoados, né. Então, desses relatos que eu já ouvi, né, então, o que eu fico feliz é que ainda tem pessoas que estão lá desbravando, né, tem igrejas brasileiras que pregam para brasileiros, e tem igrejas que são brasileiras que focam só em pregações ali para americanos, ou seja, tipo assim, voltado extremamente ao inglês, né? E é onde meu filho está congregando, frequentando, é assim, eles fazem um trabalho evangelístico para alcançar os americanos, né? Pode vir brasileiro? Pode, mas assim, o foco maior, né, para esse pessoal, né, que precisam, e esse trabalho é voltado para eles assim, dessa forma. Aí vem o Lucas, aí o segundo. Lucas, aí vem o Benjamin. Né? O Benjamin. E aí, por último, a gente sempre pensava assim, não, a gente tinha vontade de ter uma menina, né, mas Deus mandou homens, né, Deus mandou meninos abençoados, e aí minha esposa engravidou, a gente pensava que era aí só uma benção que vinha, Deus mandou gêmeos, né? Que é o Gabriel e o Emanuel. Sempre bíblicos, né? Teve esse cuidado, né, Juiz? Sim, tive esse cuidado, porque eu acho que o nome, ele tem muita representatividade na pessoa, né? Assim, Lucas, eu lembrei do nosso amado irmão evangelista Lucas, né? Escritor aí, né? Do Evangelho de São Lucas. Também dizem que do Atos dos Apóstolos, né? Então eu tirei essa ideia, né, dos nomes dos meus filhos daí, né? Gabriel, e como são gêmeos, Gabriel e Emanuel, né? Eu digo Gabriel, que é o mensageiro, né? E engraçado que o meu filho mais novo deles, que é o Emanuel, né? Diferença aí talvez de uns 3, 5 minutos. Mais novo. Todos imperatrizenses? Todos imperatrizenses. Todos imperatrizenses. Ele saiu como sinal, né? O Emanuel. O Emanuel saiu como sinal, né? Coisa muito linda, né? E Deus aí deixou vir no seu corpo, e eu lembrei. E o nome Emanuel, eu lembrei do nome dele assim, e desejei colocar o nome dele de Emanuel, porque eu estava lá nos Estados Unidos mesmo, era quase final de ano, né? E ali estava saindo muitas músicas, né? De período natalino, né? E tinha uma música evangélica lá, né? Uma cantora evangélica cantava um hino justamente onde falava do nome Emanuel, né? E aí eu lembrei disso e nós vamos colocar Gabriel e Emanuel. E graças a Deus aí uma benção hoje, para a glória de Deus. Louvado seja Deus, né? Como diz lá o Salmo 127, versículo 3, herança do Senhor. Herança, né? Do Senhor, é uma benção, né? Os filhos são realmente assim, flechas, né? Como diz a mão do valente, que a gente, na realidade, tem toda uma responsabilidade com eles, né? E a gente tem que fazer da melhor forma possível para que eles sempre estejam ali encorajados e firmes nos pés do Senhor, né? E como eu disse, o meu mais velho é o meu maior presente, né? E é o que a gente sempre procura e deseja para todos
nossos filhos e a família também, né? Graças a Deus. Então, a gente observa aí que Deus agraciou o Julias de uma forma maravilhosa, né? Julias, todas as áreas aí, né? Questão financeira, né? Questão profissional, Sim. né? A questão dos filhos aí. E o que o Julias pode falar aí para o jovem, ou então para algum irmão que esteja vendo agora, de certa forma, esses relatos que você aqui discorreu de forma bem significativa, contundente, né? Deus tem que estar em primeiro lugar. Sim, com certeza. Né? A busca pelo conhecimento, né? Questão de investimento também, de não viver só o hoje, mas pensar no amanhã também. Sim, com certeza. Né? E quem sabe a gente pode até marcar um outro momento aqui para a gente falar só sobre investimento. Só sobre isso também. Só sobre investimento, dar algumas dicas aí, porque é importante também, né? E é bíblico também, né? É bíblico, né? O que eu deixo assim e enfatizo sempre é que uma pessoa ela tem várias oportunidades na vida. Deus dá oportunidade para os homens, né? E eu sou muito grato pelas oportunidades que Deus me deu, mas o fator primordial é você andar nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor já é o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios capítulo 1, já diz que quem teme a Deus já é sábio, né? O temor, você ter aquele momento de reflexão, de entender que Deus fez os céus, fez a terra, fez tudo que nós podemos alcançar com nossa vista, né? A gente já tem esse temor, né? E existe o temor em si, a partir do momento que também você passa a servi-lo, de temer, saber que Ele é seu Senhor, que Ele é o seu Pai, que Ele é o seu pastor, que Ele é o seu Salvador, o seu Redentor. Então, andando por essa linha, por esse entendimento, né, eu acho que todo homem, né, porque todo homem será extremamente abençoado, porque lá o próprio Salomão diz, lá no livro de Eclesiastes, diz que o fim de tudo é temer a Deus, né? E quando o homem ele faz isso, que ele entrega os seus caminhos ao Senhor, Deus, ele fará coisas muito mais do que às vezes aquilo que a gente pede ou pensa, né? Aquilo que a gente está pedindo ou pensando, Deus pode fazer muito mais. Então, os jovens de hoje, eu sei que existe muitos atalhos, né? Existem muitos atalhos, mas não pegue atalhos, fique firme. Esses atalhos, eles podem muitas vezes lhe prejudicar lá na frente, que foi o caso do Geazi, né? Que seguia ali Eliseu, que biblicamente ali, se a gente for comparar Eliseu, que era o profeta, né? Eliseu foi o sucessor de Elias. Era ele que derramava água sobre a mão do profeta Elias, né? Então Geazi ali era para ser o sucessor de Eliseu. Mas foi pegar atalhos, né? Foi pegar atalhos e acabou prejudicando tanto ele como toda a sua família, né? Aí só te interrompendo aí, a questão de atalhos, até na área das finanças aparecem muitas situações para a pessoa entrar, né? Salomão até nos ensina lá em Provérbios que os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, né? Verdade, mas o que ajunta a força do trabalho terá recompensa, né? Terá aumento, né? Com certeza. Sim, pode continuar aí, Juiz. E essa questão, assim, por exemplo, de prosperidade, a gente sabe, claro, né, que a prosperidade, Deus, ele tem para dar, porque ele é o dono de tudo. Mas a mesma oportunidade que Deus dá para mim, dá para os outros. Dá para todos nós. Eu lembro que uma vez eu li uma frase, eu estava andando, né, eu vinha de uma cidade aqui chamada Tinga do Maranhão, aqui para Imperatriz, e na região de Açalândia eu vi um outdoor, estava escrito lá assim, vale a competência com a oportunidade. Né? Eu nunca esqueci dessa frase, porque tem muita gente que tem competência e não tem oportunidade. E tem gente que tem oportunidade e às vezes não tem a competência, né? E aí com Deus não é bem assim, entendeu? Você pode, muitas vezes, querer achar que você sabe muito, que você tem muito conhecimento, mas às vezes você não consegue nada. Porque Deus, ele tem o poder de abrir as oportunidades, de fazer com que portas se abram e você seja alcançado, né? E se você seguir realmente, fielmente nos caminhos dele e você buscar isso, pode ter certeza que se estiver dentro da sua vontade, isso será feito, será alcançado, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, para fazer o curso de Ciências Contábeis, eu
eu me comprometi. Eu falei, Deus, eu tô entrando aqui com o intuito de aprender tudo que é ensinado nesse curso. Né? E teve muitas pessoas que entraram juntamente comigo também. Mas daqueles 60 alunos, quase 60 alunos que entraram junto comigo, só saíram 28 formados. Por quê? Porque não é que eu tive muitas dificuldades. Outros alunos também tiveram dificuldades, né? Mas a gente tem que ter a persistência e confiança em Deus, no Senhor. E através disso, né? Eu vejo assim que Deus me deu uma oportunidade onde eu trabalho hoje. Por exemplo, eu falei aqui que o pastor Raul Cavalcante, ele orou por mim lá atrás, né? Quando eu aceitei Jesus, lá na praça de... E eu, assim, às vezes queria ter uma conversa. Eu e o pastor Raul, assim, pessoalmente, né? E eu lembro que lá pelos meus 17 anos, mais ou menos 2 anos depois que ele fez essa oração por mim, eu lembro que um belo dia ele ia passando... Eu vinha de uma igreja e ele ia passando nessa mesma avenida. E ali eu estendi a mão e ele parou o carro. E ele me deu uma carona, ele perguntou para onde eu estava indo. Ele me deu uma carona e quando eu entrei no carro, eu falei, pastor, eu tenho vontade de fazer algo para Deus. Quero fazer algo para Deus. E ele perguntou, amém, irmão. E perguntou se eu estava estudando, né? Ele disse, estude, que no tempo certo, vai estudando, que no tempo certo Deus vai te dar as oportunidades, né? E fui servindo a Deus e buscando também as oportunidades através do conhecimento, que conhecimento ele liberta você, ele abre portas, né? E eu lembro que quando eu estava próximo de concluir o curso de contabilidade, um belo dia eu fui no gabinete do pastor Raul e ao entrar ali naquele gabinete, eu não sei como, mas ele já fazia um tempo que eu não o via, e ele, a primeira palavra que ele disse, Julio, tu tá fazendo contabilidade, né? Eu disse, sim, sim. Ele disse, pois quando tu terminar lá, tu assume aqui a contabilidade aqui da nossa igreja. Mas, olha só, o que é mais engraçado, irmão Marcos, é que eu nunca, depois de concluir o curso, fui lá. Pastor Raul, eu vim aqui buscar a oportunidade que o senhor me prometeu, que o senhor falou naquela ocasião. Eu lembro que uma irmã, né, um belo dia, né, eu visitando ali uma congregação, Deus usou ela para me dar uma palavra. Ela disse, olha, o pastor Raul vai te dar uma oportunidade, não desperdice. E eu já estava ali formado, né, trabalhando, e aí surgiu uma oportunidade para colocar um contador dentro do Templo Central da Assembleia da Imperatriz. E aí o meu tio, na época, né, foi chamado por ele, e o meu tio me liga, perguntando se eu não queria assumir a contabilidade lá dentro do Templo Central. Então, se Deus quiser, agora no dia 1º de julho, vai fazer 15 anos que eu estou ali, naquele departamento, cuidando das, né, documentações, da parte burocrática, né, dessa instituição que hoje faz mais de 60 anos evangelizando a cidade de Imperatriz, né, fazendo um trabalho. E participar ali dessa parte administrativa, para mim é algo assim muito, vamos dizer assim, abençoador, né? Eu tenho certeza que Deus guardou esse tempo ali para que eu pudesse estar aprendendo também e contribuindo com o reino de Deus, com o conhecimento contábil, né? Que é onde é o que eu faço hoje, faço com maestria e faço com amor, né? Eu gosto hoje do que eu faço. Não foi a medicina, mas Deus me trouxe para esse lado. E aí eu lembro de Mateus, que trabalhava ali como os tributos, né? Ali daquele na época do Império Romano, tinha Zaqueu também, né? E Deus chamou esses homens aí. E aí eu tô aqui hoje fazendo verdade. Esse processo, né? Aí me lembro de uma frase de um certo pensador que diz o seguinte, que o sol é para todos, né? Mas a sombra é para quem planta, né? É verdade, né? Quem planta. E aí me faz lembrar também lá em Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto tiver mão para fazer, faze-o logo, conforme as tuas forças. Porque lá para o além, para onde tu vai, não há mais projetos, obras, sabedoria nem conhecimento algum, né? Então você aproveitou as oportunidades, abraçou, foi atrás do conhecimento, implementou, incrementou e de certa forma foi alavancando aí na sua vida as oportunidades e com certeza aí chegando a patamar que hoje está, né? Sim, sim. Então, Monjulês, uma satisfação de tê-lo conosco aqui, o prazer foi extremamente nosso. Eu queria que você agora orasse por nós, encerrando esse podcast, né? Sim. E como quiser
dar mais um alô para alguém, finalizando aí, fique à vontade também, viu? E também dando uma palavra aí para os nossos ouvintes aí, que Deus permanece sendo aquele que está com os braços abertos, né, para salvar. É verdade, né? verdade. Fica à vontade aí, Amém. O tempo é seu. Quero agradecer, né, a Deus em primeiro lugar, ao irmão Marcos por esse convite e dizer algo para você, né, que Deus, ele está presente e um dia ele irá voltar, né, e que nós possamos refletir e ver que o mundo está diferente hoje. O mundo não é mais o mesmo. As coisas mudaram de forma gigantesca, né? E tudo que está acontecendo está comprovado que o que está escrito está se cumprindo. Então a Bíblia Sagrada é um livro poderoso, é um livro onde traz a revelação de Deus para os homens. E Jesus diz, crede em Deus e crede também em mim. Então, creia em Deus, creia em Jesus, aceite-o como seu único e suficiente Salvador, para que você e sua família possam estar atentos para no dia da sua volta. Noé, ele não salvou praticamente as outras pessoas de fora, mas salvou a sua casa. Noé não salvou ninguém, mas salvou a sua casa, os membros da sua família. Faça isso com sua família, chame os seus filhos, chame sua esposa, você que ainda não conhece, mas se você já conhece, continue nessa jornada. Eu sei que os tempos são difíceis. Paulo escreveu isso e Jesus também falou que no mundo nós teríamos grandes aflições. Então nós precisamos estar cada vez mais firme e confiantes, porque o que há de vir virá não tardará. Que Deus abençoe meu Marcos, abençoe sua casa, sua família, né? E esse trabalho que você vem fazendo aqui no Renova Cast. Vamos orar no nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui finalizando mais um trabalho, Senhor, aqui realizado pelo irmão Marcos, que faz com tanta maestria e excelência. Que Deus possa abençoar cada vez mais esse trabalho, a sua família, seus projetos, seus sonhos. Então, foi um prazer enorme bater esse papo com ele aqui sobre as experiências que tivemos. Eu também te peço por aqueles que estão ouvindo, Senhor, e ouvir essa mensagem, que o Senhor possa trazer esperança, que o Senhor possa trazer renovação. Talvez muitas pessoas, Pai, não tenham mais a alegria, Senhor, de continuar, de viver, mas que o Senhor possa, Senhor, libertá-las, que o Senhor possa trazê-las cada vez mais refúgio e refrigério. Deus abençoe, Senhor, a vida deles, no nome de Jesus Cristo. Agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus amados, no nome de Jesus. Amém! Graças a Deus. Que palavra abençoada. Eita, que testemunho, que mensagem, que ensinamentos o nosso irmão trouxe aqui para cada um de nós nesse momento. Deus abençoe. Mais uma vez, irmão Julei, sua família, seus filhos, em nome do Senhor Jesus. E você que foi alcançado por esta programação, te convido a se inscrever no nosso canal Renovo da Alma. Tem um botão aí embaixo, se inscrever, clique em inscrever. Logo após aparecer um sino, clique no sino, depois clique na palavra todos, assim você será avisado quando surgirem novos vídeos no canal. Entre no nosso canal, comenta, dê sua opinião, sugestão, crítica, dá o like, legal, joinha, a curtida, nos ajude a chegarmos aí a 1 milhão de inscritos. Aí até o dia 6. E... Perdão, desculpa. Marcos Leite aqui com você mais uma vez. E Deus te abençoe. Renovo da alma para a sua vida. Leia a Bíblia. Jesus Cristo está voltando. Prepara-te. Até a próxima. Querendo Deus.